Bom dia a todos. Eu sou a Kathleen e vou falar com vocês hoje sobre o trabalho Novo Papel Compósito, Determinação do Grau de Polimerização e Critério de Fim de Vida. Esse trabalho ele foi originalmente apresentado na ICD desse ano, que é um evento promovido pela I3E, e ele aconteceu em julho, de forma virtual, como o nosso evento. Esse trabalho ele é uma parceria entre a VEGOR e a Dupont. Bom, começando, o sistema de isolamento convencional em transformadores, ele é normalmente composto basicamente de papel do tipo kraft e óleo mineral isolante. Quando altas temperaturas são requeridas, serão aplicadas no transformador, ele normalmente se utiliza o papel do tipo kraft termoestabilizado, que vai ser chamado aqui nessa apresentação de TUC. Ele é normalmente chamado de TUC. Uma alternativa ao papel kraft é um material sólido sintético, conhecido como Nomex, que ele é um composto de poliamida ou aramida. Um papel novo no mercado, conhecido como Nomex 910, ele é, na verdade, um compósito, que é uma combinação entre a celulose e a aramida, que é o material componente dos papéis Nomex. Segundo o... Só um segundo. Aqui. O papel kraft termoestabilizado, ele tem classe térmica de 120. O Nomex normal, ele tem uma classe térmica muito maior, que é 180, em comparação ao TUC, no caso. E o Nomex 910, ele vem para preencher essa lacuna entre o Nomex e o TUC, que seria uma classe térmica de 130. De acordo com o fabricante, ele apresenta melhor capacidade térmica do que os papéis de celulose. Também ele apresenta as propriedades elétricas e físicas e elétricas são similares ao TUC, mas ele tem propriedades térmicas melhores do que segundo o fabricante. E ele também tem um custo entre o TUC e o Nomex, que o Nomex tem um custo mais elevado. Bom, para monitorar o envelhecimento do papel isolante, normalmente podem utilizar dois ensaios. Um ensaio de resistência mecânica, que seria resistência à tração, e um ensaio de grau de polimerização, que visa determinar, como eu posso dizer? Que, na verdade, ele te dá uma resposta a respeito da massa molar média da cadeia de celulósica que compõe o papel, ou de um polímero qualquer. A norma ABNT-NBR-EC 60450, esses dois ensaios, o resistência à tração e o grau de polimerização, ele é bem estabelecido e normatizado para os papéis de celulose. A norma ABNT-NBR-EC 60450, ela apresenta um método para a determinação do grau de polimerização médio viscosimétrico dos papéis de celulose, tanto novos como envelhecidos. A polpa da celulose ela pode apresentar um GP de 1.300 a 1.400. Após o processo Kraft, ele decai em torno de 1.200. E quando esse GP ele decai até 200, significa que é o fim da vida útil desse papel. Pode indicar o fim da vida útil desse papel. Para realizar esse ensaio, se utiliza uma solução. Precisa primeiro dissolver esse material em uma solução de etileno de amina cúprica com água, e esse solvente ele é capaz de dissolver a celulose completamente. Entretanto, a aramida, que é um composto sintético presente no Nomex 910, ela não é dissolvida nesse solvente. Devido à sua robustez,
química, e sua robustez, sua estabilidade química, ela não é possível dissolver esse material nesse solvente, e na maioria dos solventes. Então, é preciso que seja... o método comum é preciso que ele seja modificado para atender esse novo papel. Bom, o GP ele te dá uma resposta mais estrutural, microscópica, enquanto a resistência à tração ela te dá uma ideia mais macroscópica de como está a resistência mecânica desse papel, e então é um bom indicativo para verificar a deterioração do papel isolante. Quando a resistência mecânica, a resistência à tração, decai de 30% a 40% da sua resistência à tração inicial, é equivalente em torno ao GP de 200. E esse papel ele se torna bastante frágil e bastante quebradiço, e ele indica o fim de vida esse papel já não tem mais as suas características. Entretanto, para envelhecimentos acelerados, utiliza-se normalmente 50% da resistência à tração remanescente, como fim de vida, como o fim da vida útil. Bom, o objetivo do nosso trabalho ele foi principalmente desenvolver um método modificado para a determinação do grau de polimerização, baseando-se na norma ABNT IEC 60450 para o papel Nomex 910. Além disso, buscou-se checar como a resistência à tração corresponde ao GP deste papel compósito. Bom, a metodologia que nós utilizamos, nós fizemos ensaios de envelhecimento acelerado, tanto no Nomex 910 quanto no TUC. O procedimento ele foi baseado em um procedimento similar a I3E C57100 de 2011, onde buscou-se montou-se células de envelhecimento para simular um transformador de potência selado, parcialmente um transformador de potência selado. Então, foram montadas 40 células, elas são hermeticamente fechadas e de aço inox, contendo pressboard, cobre, aço silício e as amostras de papel de interesse. São 20 amostras para cada papel. Essas células elas foram secas e processadas por impregnação a vácuo, e seguindo a STM D2413. Acho que eu não falei, mas foi feito tudo isso em óleo mineral isolante inibido como meio de envelhecimento. As células, então, foram colocadas em estufa a 180 graus e envelhecidas durante um período total de 20 dias. A cada dia, uma célula de cada papel foi retirada da estufa e, então, analisada. Os ensaios que foram realizados nos papéis foram resistência à tração e o grau de polimerização. A resistência à tração ela foi realizada com método baseado na ASTM D882, se eu não me engano. E nós utilizamos 40 corpos de prova por ponto de estudo. Além disso, o óleo, para o ensaio de resistência à tração, o óleo não foi quimicamente extraído das amostras, para evitar a fragilização do corpo de prova através do manuseio. No grau de polimerização, tanto para o TUC quanto para o Nomex, nós nos baseamos na IEC, na ABNT-NBR IEC 60450, com adaptações para o Nomex. E aí, então, sim, o óleo foi extraído quimicamente através de uma extração num aparelho Soxhlet com hexano. Para medir a umidade desses papéis, que é um ponto do ensaio, utilizou-se termobalança. Bom, o primeiro ponto, a primeira questão dos nossos resultados, dos nossos questionamentos, seria como esse papel Nomex, que tem uma parte de aramida, como ele se comportaria na solução de etileno de amina cúprica. Então, fazendo essa digestão, nós percebemos uma
presença de resíduo na etapa de filtração. E, então, o primeiro passo foi determinar esse resíduo através da diferença de massa do filtro final e inicial. Então, nós determinamos esse resíduo e verificamos se ele era sempre constante. E ele é razoavelmente constante. E no Nomex 910 que nós utilizamos nesses ensaios, o resíduo ficou em torno de 33,28%, que é a fração insolúvel de aramida. Então, consequentemente, a celulose corresponde a 66,72% da massa do papel. Sendo assim, o grau de polimerização viscosimétrico médio dos papéis, para você medir esse parâmetro, você precisa primeiro dissolver essa amostra em uma solução de etileno de amina cúprica, como eu falei, e essa concentração, o grau de polimerização depende da concentração do papel na solução também. E para preparar essa solução, é necessário seguir essa tabela que tem na norma, e ela indica o grau, você faz a solução conforme o GP esperado. Então, como o TUC, você consegue, através dessa tabela, preparar as soluções, já o Nomex precisou ter uma adaptação, que é a questão do resíduo, descontar o resíduo e considerar apenas a fração de celulose do papel. Bom, então, o ensaio foi feito da mesma forma que consta na norma, com essa alteração de descontar a massa do resíduo. Então, foi colocado a dissolução, foi feita a dissolução, a reação do papel na etilendiamina e a filtração, e então foi colocado uma alíquota num viscosímetro e medido o tempo, estabilizando 20 minutos a 20 graus, e aí sim é medido o tempo de escoamento da solução. Também é feito o soluto diluído como um teste branco. Todas as amostras foram feitas em duplicata e os cálculos foram realizados conforme consta na norma. Bom, os nossos resultados agora quanto ao grau de polimerização, tanto do TUC quanto do Nomex 910, em relação ao tempo de envelhecimento nas condições feitas nesse trabalho. Nós temos um decaimento nos primeiros... Nós temos um decaimento nas primeiras horas, até 160 horas, mais aproximadamente, e então os GPs ficam bastante constantes. Eles são bastante similares entre o TUC e o Nomex, eles ficaram relativamente similares, e eles atingiram aí, a partir dos 160 horas, mais ou menos um valor próximo a 200. Não chegou necessariamente a 200, mas ficou próximo. É importante ressaltar que esses estudos são preliminares, eles são parte de um projeto maior, então tempos de envelhecimento mais longos estão sendo avaliados, então esses dados são preliminares. Aqui nós temos as imagens ilustrando a diferença no aspecto das amostras em relação às horas de envelhecimento. Bom, aqui nós temos a resistência à atração remanescente do Nomex e do TUC em relação ao tempo de envelhecimento. Observa-se que houve um decréscimo entre 160 horas a 320 horas, e aí, então, eles se tornam... decrescem menos, a taxa de decrescimento fica um pouco menor. O que se observou foi que o Nomex ele tem nos pontos mais envelhecidos, ele tem uma resistência à atração um pouco maior do que a do TUC. Nós alcançamos até esse momento 60% de resistência à atração remanescente para o Nomex e aproximadamente 55% para o TUC.
Bom, como as nossas conclusões até o momento, foi desenvolvido um método modificado para a determinação do grau de polimerização do Nomex 910, novo e envelhecido. O resíduo ele precisa ser descontado da massa do Nomex no preparo da solução da solução de concentração do Nomex 910. O Nomex 910 que nós estudamos, ele apresentou 33,28% de resíduo insolúvel e, então, 66,78% de celulose, que no caso solúvel. A similaridade entre os GPs do Nomex e do TUC nos nossos ensaios de envelhecimento, eles indicam que, nessas condições, a aramida não é termicamente, a celulose não é termicamente protegida pela aramida, perdão. Valores de GP encontrado perdão, gente, eu estou sem óculos. Tá. Apesar de ser possível escolher entre o GP ou a resistência à atração para determinar o fim de vida do vida útil do papel, o GP de 200 pode não ser um bom indicativo para o Nomex 910. Entretanto, mais estudos estão em andamento para determinar qual seria o critério de fim de vida do Nomex 910 e para ressaltar ou não as similaridades ou as diferenças entre o Nomex e o TUC. E é isso. Gostaria de agradecer a Vegor, a equipe da Vegor, e a Dupont pela parceria nesse estudo, e o CNPq também. Muito obrigada. Oi, Kathleen. Vamos um pouquinho mais para lá? Porque a gente está por causa do Covid, né? Espera aí que vão ajeitar a gente ali. Kathleen, parabéns, tá? Obrigada. O pessoal tá dando parabéns aí para você. E tem uma pergunta aqui, mas a pessoa não se identificou. Ah, tá. Pessoal, é a Helena. Tá bom? A Helena, ela falou assim, Kathleen, temos resultados para este papel envelhecido em óleo vegetal isolante? Só um momento. Calma. Tá nervosa, também tô, mas é o caminho da fama. Pode falar um pouco sobre os estudos que a Vegor está fazendo nesse sentido? Posso sim. Ainda não existem estudos do Nomex 910 em óleo isolante. Entretanto, nós, a Vegor, em parceria com a Copel, estamos realizando um projeto que visa justamente isso, verificar como esse papel, quais são as características desse papel em óleo isolante. Vegetal, perdão. Isso. Legal. Tem mais uma pergunta aqui, a gente está no tempo ainda, tem 2 minutos. É isso. Wellington Bezerra. Pessoal, vou pedir para vocês colocarem o nome da empresa para a gente poder falar aqui, tá? Se vocês puderem colocar no chat, eu agradeço, tá? Parabéns, Kathleen. Existem equipamentos elétricos que utilizam a tecnologia Nomex 910 como isolação sólida? Sim, existem. Existem. Aqui no Brasil, atualmente, acredito que não, mas ele já está no mercado, sim, já está sendo utilizado. Uhum. Legal, legal. Tem mais uma que temos 1 minuto. No nosso P&D com a Copel, nosso P&D Anel com a Copel, a gente vai, inclusive, colocar em operação um equipamento com o Nomex 910 a Helena e óleo vegetal. Gente, que ela ajuda bastante. Isso é bom. Temos mais uma pergunta para finalizar. O Mikael, da UFSM. Parabéns pela apresentação. A partir desses estudos, será possível obter uma metodologia para relacionar a degradação e fim da vida útil em função à temperatura para esse papel? Sim, será possível. Com o nosso P&D da Copel, plugando o outro projeto. Sim, com o P&D da Copel a gente vai conseguir esses dados, sim. Eu acho que tem mais uma perguntinha que dá tempo, hein, pessoal? Estamos na correria aqui. Parabéns, Kathleen. É o Yadson, nosso parceiro da pós. É o Yadson, parceiro da pós, E o Mikael era nosso professor. O Mikael, é verdade, o Mikael. Um abraço, hein, Mikael. Há de se pensar também na alteração do cálculo
dos furanos considerando o envelhecimento e formação do furano a partir do percentual celulósico? Algum estudo nessa linha? No nosso Nosso P&D da tem Copel também, também pessoal. vai ter isso. Da Copel, né, Thiago? Isso. É isso aí, né? Sim, a gente vai avaliar esse quesito também, esse parâmetro também. Muito boa pergunta, inclusive.